Objetivo, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro Lago, sou seu novo professor de Biologia e estou muito feliz porque agora eu faço parte da equipe Objetivo aqui de Altamira. Lembrando que durante a nossa caminhada nós vamos surgir muitas dúvidas a respeito do conhecimento da biologia, mas o que é importante é que nós estamos juntos e vamos tirar todas essas dúvidas que irão surgir no decorrer da nossa caminhada. Ok, meus amores? O primeiro processo que nós vamos estudar é o processo de digestão. Como nós já estudamos, como o teu professor anterior já falou, e também nós já estudamos, o nosso corpo ele é formado por bilhões de células, né? No caso do ser humano, células do tipo eucarionte ou eucarioto, e essas células elas manterão uma atividade sistêmica, ou seja, ela se alimenta, ela digere, ela captura o alimento, ela vai eliminar. Nós estudamos também o processo de fagocitose, pinocitose e exocitose. Fagocitose, englobamento de partículas sólidas. Pinocitose, englobamento de partículas líquidas. E exocitose, o processo de excreção de substâncias. Então, dentro de toda essa maquinaria, de todo esse processo biológico, nós vamos começar pelo sistema digestório. O sistema digestório, antes de nós entrarmos no conceito do que é sistema digestório, eu vou te dar uma conceituação do que é sistema, né? A gente às vezes do sistema respiratório, imunológico, autônomo, simpático, parasimpático, e às vezes a gente não sabe nem o que é sistema. Sistema, biologicamente, é um agrupamento, são agrupamentos de células específicas que vão desempenhar no nosso corpo biológico uma função específica. Então, quando nós estivermos falando de digestão, nós estamos falando de células que vão trabalhar especificamente no processo de digerir ou no processo de digestão dos alimentos. Como eu falei antes, nós somos um corpo celular, então nós temos que dividir e digerir moléculas grandes em pequenas para que as nossas células possam digerir. Olha que bacana. Então nós temos dois processos na digestão. Digestão do tipo química e digestão do tipo mecânica. A digestão do tipo química é aquela que envolve ácidos ou enzimas que irão destruir macromoléculas para que elas possam diminuir o seu tamanho, ou seja, se tornar micromoléculas. E o bacana disso é que na digestão química ela vai atuar em todas as partes do sistema digestório. Por exemplo, na boca nós vamos ter aí, em média, 32 dentes que vão fazer o processo de digestão mecânica, vai fazer o processo de digestão física e mecânica de quebrar os alimentos. Associado à digestão mecânica, nós vamos ter a digestão química, porque quando nós colocamos o alimento na nossa boca, nós automaticamente, através de glândulas sublingual, que estão aqui associados à nossa boca, irão iniciar a salivação do alimento. Quando a gente inicia essa salivação, quando a gente inicia essa segregação de enzimas, nós já estamos também digerindo partículas. Então, bora fazer o feedback. Digestão química, eu tenho a ação de enzimas ou ácidos que auxiliarão a parte química, são elementos químicos do nosso processo de digestão, que tem o mesmo objetivo, trabalhar por quebrar moléculas grandes em moléculas pequenas. Digestão mecânica. A digestão mecânica ou física é aquela onde há trituração, é aquela onde há pancada.
como por exemplo, na trituração feita pelos dentes e no ato de comprimir o alimento feito lá no nosso estômago. Então existe essa diferenciação até então. Uma coisa que nós não podemos esquecer na digestão é que nós temos órgãos principais e órgãos auxiliares. Mas, gente, a gente não fica estudando separadamente, não. Os órgãos principais são os órgãos por onde o alimento vai passar. E os órgãos auxiliares enviarão enzimas ou ácidos para que o alimento seja quebrado. Então vamos lá para os órgãos principais. A digestão ela inicia na boca, né, com auxílio de dentes e língua e glândulas sublinguais que lançarão enzimas, eu já falei isso para você. Na boca o alimento ele é quebrado, triturado, digestão mecânica. Logo depois ele é empurrado para o esôfago. E uma outra característica que você não pode esquecer é a seguinte: quando nós estamos engolindo o alimento, nós não estamos respirando, né? Então existe uma membrana chamada epiglote que vai fechar os canais, né, que fazem parte aí do sistema respiratório. Nós chamamos de faringe. A faringe ela é um membro do nosso corpo que faz divisão entre o sistema digestório, que é esse que nós estamos estudando, e o sistema respiratório, tá? Então, a partir do momento que nós estamos engolindo, a epiglote fecha a faringe para que o bolo alimentar siga para o esôfago. No esôfago, né, esse membro aqui, o esôfago ele faz um movimento chamado de peristaltismo, né? O que o peristaltismo é? O peristaltismo é um movimento de contração muscular, né? Então ele recebe o bolo alimentar, é um canal que ele empurra o alimento até a chegada no nosso estômago. Então, o esôfago faz movimento de peristaltismo, que é empurrar o bolo alimentar até o nosso estômago. No estômago, nós vamos receber enzimas do fígado, da vesícula biliar, do pâncreas, tá? Professor, para que servem essas enzimas? Elas auxiliarão na digestão dos mais diversos tipos de alimento, tá bom? Existem alimentos que conseguirão ser quebrados só com a presença do HCl, que é o ácido clorídrico, que é produzido dentro do teu estômago. Agora, outros tipos de alimentos, bebida alcoólica, terão auxílio por exemplo, do fígado, para que eles possam secretar enzimas para destruir e comprimir aquele alimento. Rapidamente. O alimento foi digerido, começou a digestão na boca, foi empurrado pelo esôfago até o estômago. No estômago, ele também será digerido por digestão química e mecânica, né? O estômago ele vai comprimir ali o alimento e vai também secretar ácido clorídrico para digerir esse alimento. No momento em que ele sofreu todo o processo de digestão, ele passará ao intestino delgado, para que no intestino delgado ele também, né, seja absorvido ali naquele local nutrientes, lembrando que o nosso corpo não perde nada, tá bom? Então o intestino delgado ele pode retirar excesso de água, excessos de nutrientes. Do intestino delgado ele é enviado ao intestino grosso e do intestino grosso ele é enviado ao reto e ao ânus para ser eliminado externamente. Agora, o intestino delgado, que é esse aqui do meio, ele é subdividido em duodeno, jejuno e íleon. E o intestino grosso, ele é chamado de transverso, tá? Ascendente, transverso e descendente. Novamente, ascendente,
transverso e descendente até chegar ao reto, né? Para ser eliminado, para ser destinado para fora do nosso corpo. Então vamos aqui fazer o feedback, meus alunos. Qual é a função do sistema digestório? Como o próprio nome dele diz, é digerir biologicamente os alimentos, transformando esses alimentos em moléculas grandes, de moléculas grandes para moléculas pequenas, para que o nosso organismo celular possa absorver. Geralmente, o nosso processo de digestão é intracelular, ou seja, dentro de nossas células. E o processo de distribuição dessa energia é feito intercelular, ou seja, entre célula, de uma célula para outra. Outra coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte: temos órgãos principais por onde o alimento vai passar e órgãos anexos que auxiliarão os órgãos principais no processo de digestão. Professor, como que eu posso separar? Como que eu posso entender o funcionamento de órgãos principais e órgãos anexos? Órgãos principais principais ou condutores, gente, é por onde o alimento vai passar. E os órgãos anexos auxiliarão secretando enzimas, secretando ácidos para a digestão desses alimentos. Nós teremos como órgãos anexos fígado, vesícula biliar e o pâncreas. Órgãos principais: boca, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Lembra dos processos de subdivisão também. Então, meus amores, a digestão, ela é muito importante, principalmente no quesito da nossa alimentação. A nossa alimentação, ela vai nos dar uma melhor qualidade de vida. Nós temos algumas patologias clínicas, como por exemplo gastrite, como por exemplo câncer de estômago, temos também como por exemplo obesidade mórbida, tá? Que são patologias relacionadas a uma alimentação não saudável. A alimentação saudável e balanceada, ela equilibra o funcionamento do nosso organismo. É como se nós chegamos, como que eu posso dizer para vocês? Nós chegamos ao ápice, né? A uma qualidade de vida, entramos na homeostasia, que é o equilíbrio de funcionamento dentro do nosso organismo. Ok, meus amores? E espero que vocês tenham gostado dessas pequenas dicas e até a nossa aula!